Pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse pequeno evento. É a primeira jornada nacional sobre sementes ancestrais, com o tema Nossas Raízes, para tentar levar para esse viés. Eu quero, em primeiro lugar, acolhê-los, dar as boas-vindas a essa jornada. O evento é parte dos objetivos de um projeto de extensão, como eu estava comentando com a professora Zéfia, os que estavam aqui. Projeto de extensão chamado Biblioteca de Sementes Ancestrais, da Unesp de Presidente Prudente, que a gente tem um curso de engenharia ambiental, né, que abraçou a causa, a ideia, e a gente fez um projeto de extensão já no contexto de isolamento, então a gente não se encontrou, né, a ideia foi basicamente se juntar e começar a estruturar essa biblioteca, e com os objetivos bastante singelos de apoiar os guardiões bastante fragilizados, fortalecer uma rede entre eles, né, divulgar a importância desse tema para as pessoas, para o planeta, de uma forma geral, e também dar apoio, né, oferecer um apoio que uma instituição pública como a Universidade Estadual Paulista pode oferecer, porque ela já tem docentes, alunos, servidores, laboratórios, né, que podem oferecer um apoio mais permanente e público, né, para os guardiões, para as instituições, para quem precisar desse apoio. Meu nome é Fernando Okimoto, eu sou coordenador desse projeto de extensão, professor lá da Unesp de Presidente Prudente, e junto com a Júlia Bravo Venere e a Juliana Maria Costa, nós somos anfitriões desse evento aqui. Eu estou deixando as pessoas entrarem, então está meio... Tá bom? Só para avisar. Esse evento, então, ele está estruturado em três dias, né, 3 etapas bem distintas, que juntas traçam essa jornada que a gente propõe. Hoje a gente vai ter a professora Zéfia Valdivina Pereira, que vai falar sobre valorização da sociobiodiversidade através do resgate e cultivo das sementes crioulas. A professora Zéfia é doutora, professora da Universidade Federal da Grande Dourados, ela possui mestrado pela Federal de Viçosa, doutorado pela Unicamp e pós-doutorado pela Embrapa Cerrado, nos temas Botânica, Biologia Vegetal e Ecologia da Restauração, respectivamente. Ela é tutora do grupo PET Ciências Biológicas e tem experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia de fanerógamos, atuando principalmente nos temas Rubiácea, é assim que fala, professora? Família Rubiácea, Cerrado, Biologia Reprodutiva, Sustentabilidade, Florística e Recuperação de Áreas Degradadas. Né? Amanhã, então, é o segundo dia, a gente vai ter uma mesa redonda, um programa um pouco diferente, em que a gente chamou 3 guardiões de diferentes partes do país, bastante conhecidos nas suas regiões e no país também, né? A maioria deles aí eles andam pelo país todo, divulgando a ideia, divulgando as sementes, e que são Mauro Chor Orua, de Palhoça, Santa Catarina, que está aqui conosco hoje, o César Luiz Kerber, que acho que não entrou, da Grande Curitiba, e o Tiago Luiz da Silva Marques de Sá, daqui da região de Presidente Prudente. Esses 3 guardiões vão falar das suas experiências e expectativas a respeito do assunto. E vai gerar, obviamente, uma discussão. E, por fim, na quarta-feira, uma outra figura diferente, né, que a gente vai apresentar um vídeo que está sendo compilado a partir de várias experiências. Então a gente solicitou pelas redes sociais, obviamente, a gente solicitou que quem quisesse participar, mostrando um pouco da sua experiência a respeito do assunto, né, sementes, que nos mandassem aí ou fotos, ou textos, ou, né, vídeos, e a gente está compilando isso para deixar registrado também na quarta-feira um conjunto de experiências de várias pessoas e organismos, tá bom? Assim, a gente agradece os participantes, vocês que estão aí,
participação significativa nessa jornada, nesse evento singelo que tenta fazer esse apoio, tenta dar esse apoio inicial, esse chute inicial para a estruturação de uma pequena rede que esperamos que tende a avançar ao longo do tempo, né? E agradeço também a professora Zefa, que daqui a pouco eu passo a palavra, mas, por fim, agradeço às graduandas aí do curso de Engenharia Ambiental, a Júlia Bravo Venner e a Juliana Maria Costa, que juntas e sozinhas levam esse projeto de extensão e esse evento também. Tá? Elas trabalharam duro e muito para que isso pudesse acontecer. Por fim, antes de passar a palavra, eu gostaria de dar alguns recados. A gente vai enviar para vocês um formulário de participação pelo chatzinho aqui, para que vocês cliquem lá, preencham, principalmente dando o e-mail, nome, CPF, para que isso gere um certificado para vocês, tá bom? Daqui a pouco ele vai ser enviado, não é isso mesmo, Juliana? Esse mesmo link que vocês entraram hoje, ele também está previsto para ser utilizado amanhã, não vai expirar. Então, é o mesmo para amanhã e para quarta-feira também, caso haja algum tipo de interação com o vídeo, tá bom? As gravações, como o Mauro perguntou, elas serão disponibilizadas nas redes e nos canais da biblioteca, mas também podem ser mandadas para todos vocês, né, para os parceiros institucionais, sem problema algum. A gente pede a gentileza de manter os vídeos, os áudios, né, desligados. O vídeo pode deixar ligado, se assim se sentir à vontade, não tem problema algum. E deixamos assim para a professora falar, uns 40 minutos que ela vai falar, depois a gente abre. Vocês podem já colocar os questionamentos, se assim desejar, no chatzinho aqui. A gente vai organizar, recolher e passar para a professora depois, mas vocês também poderão, já que a gente está num evento bastante íntimo, né, abrir os seus áudios também. Pode levantar a mãozinha aí, abrir o áudio. Eu não sei se eu consigo ver a sequência, menina, será que a gente consegue ver a sequência da mãozinha? Mas aí a gente abre para a palavra, para os questionamentos para a professora, tão logo ela termine a fala dela. Tá bom? Bom, sem mais demoras, eu agradeço a presença de todos novamente, agradeço a professora Zefa e passo a palavra para ela falar sobre valorização da sociobiodiversidade através do resgate e cultivo das sementes crioulas. Professora. Muito obrigada, professor. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Que bom. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa tarde, né, de segunda-feira. Agradecer a professora aí e as meninas pelo convite, por, né, poder estar apresentando um pouquinho aqui, que também é um projeto de extensão que a gente realiza, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Quero parabenizar, né, a Júlia e a Juliane aí pela iniciativa, né, então sempre é muito bom estar com vocês num assunto assim tão importante, né, de vital importância para os agricultores familiares. Então, é muito importante o que vocês estão fazendo, e é um momento assim histórico. Cada vez a universidade está se apropriando, né, das sementes crioula e poder estar divulgando esses conhecimentos, esses guardiões de semente é fundamental. Então, meninas, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa, juntamente com o professor. Então, vou falar um pouquinho aí dessa valorização da sociobiodiversidade através de sementes crioula. Para muitos, né, o termo sementes crioula aí é conhecido, mas para aqueles que não sabem, né, o que são essas sementes crioula, então são aquelas sementes que não tiveram modificação genética aí ao longo do tempo, que são plantadas, né, e guardadas por agricultores familiares, agricultores tradicionais, assentados, indígenas, que mantêm características importantes, né, que faz com que elas estejam adaptadas àquele determinado local. Então, são variedades crioula, essas variedades crioulas são de detrimento desses guardiões de semente, que deve ser valorizado e que deve ser preservado. Por que eu falo isso? Por que são desses guardiões? Porque existe, né, um mecanismo aí frequente de discussão de se tirar,
né, a patente, vamos assim dizer, das sementes crioula desses guardiões e colocar para empresas comerciais. Não, as sementes crioulas são desses agricultores que produzem, que cultivam, que guardam, que trocam, então são eles o detentor dessa sociobiodiversidade, e a quem a gente tem que valorizar e a quem a gente tem que sempre citá-los toda vez que nós pudermos fazer isso, porque são eles os responsáveis pela conservação desse banco genético. E não é uma coisa assim, né, recente, né, essas sementes crioulas, elas estão aí há séculos, então sempre, né, quantos anos, desde a domesticação, né, do milho, até chegar em todas essas variedades crioulas que a gente tem hoje, que em detrimento das variedades comerciais, essas espécies foram abandonadas, né, e se perdidas aí com o tempo. E aqui eu trago, né, o teossinto, para quem não conhece, que é considerado aí o pai vivo, né, do milho, né, o ancestral mais recente do milho, tem outro aqui, mas o mais recente é o teossinto, que é esses que vocês estão vendo aqui, o pé, e aqui a sua semente já. Então, pensar que toda essa seleção genética realizado por esses guardiões chegou hoje na agricultura moderna com essa diversidade de formas, tamanhos, valores nutricionais, cores, né? E a gente está acabando retrocedendo quando a gente dá preferência para uma variedade aí comercial, um padrão, porque é só aquilo que importa, e não, né? A gente tem muito mais aí espécies muito mais nutritivas, espécies não, variedades aí, né? Muito mais nutritiva do que aquelas variedades comerciais, né? Então, eu trouxe um pouquinho desses guardiões aqui que a gente tem que, né, respeitar e valorizar, alguns do estado, outros do Paraná também, são pessoas a quais eu conheço e tenho o maior respeito pela atividade que eles fazem, que é colher, plantar, colher, guardar, selecionar os melhores grãos, trocar com os vizinhos, colegas ou nas feiras, promovendo, então, essa sociobiodiversidade que nós temos hoje, tanto aqui no estado como em outros estados aí brasileiros, que deve ser preservado e que deve ser guardado com muito carinho, porque é eles que conservam essas variedades crioula. Aqui, né, alguns desses representantes, mas em nome deles, né, valorizar todos os demais guardiões, inclusive os guardiões que estão presentes aqui assistindo, né, essa palestra hoje, né, demonstrando, né, o valor que eles têm, porque são eles que realmente preservam, né, não é a universidade, nós só estamos fazendo essa interlocução, né, entre a academia e a agricultura familiar, né, entre esses guardiões, mas são eles realmente que fazem a preservação dessa biodiversidade tão importante aí, que cada vez mais tem sido perdida, né, em detrimento de transgênicos, de híbridos, cada vez mais a gente tem perdido. Então, esses guardiões são os grandes responsáveis pela manutenção desse banco genético aí no nosso país. Aqui mostrando um momento de inauguração da Casa de Semente, né, na comunidade indígena aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, então um momento também aí de muita interação, muita troca de conhecimento, muitos saberes, também, né, modificando um pouquinho o espaço onde eles armazenavam antigamente por um espaço mais adaptado às condições atuais aí, né, em termos de garantir a viabilidade dessas sementes aí ao longo do tempo. Então, mais uma vez, né, representando essa sociobiodiversidade, a importância de se preservá-lo e se valorizá-los, né. Aqui, né, uma outra comunidade indígena que são detentora aí dos milhos crioulo, né, e outras, a gente colocou inclusive outras fotos, porque a gente está, embora as hortaliças de modo geral, né, a maioria são comerciais, mas a gente tem variedades crioula, a gente
gente tem considerado aqui dentro desse processo também os adubos verdes, né, essas hortaliças que já são várias vezes produzido, gerado semente, armazenado, colhido, então a gente considera também como as sementes crioula dessas comunidades, são elas que detêm essas sementes. Então aqui, né, essas comunidades indígenas também preservam e resgatam essas variedades e que são aí, né, plantadas e guardada e trocado com outros nos mais variados espaços aí que permite fazer essa troca. Então, mais uma vez falando, esses são os guardiões e são eles que devem ser valorizados, são eles que devem ser referenciados em termos de semente crioula. Eles são os verdadeiros detentores dessa sabedoria que deve ser mantido aí de geração, né, por nós da academia, ser respeitada e ser transmitida aí, que são eles os nossos verdadeiros que preservam essas sementes. Né, aqui mostrando um outro espaço, né, de outra comunidade indígena também, que faz esse resgate, que cultiva, que socializa esse conhecimento com outros, com os alunos da escola, das escolas indígenas também, então momentos aí de troca e socialização desses conhecimentos, e outro, então, o mesmo espaço aí que produz o milho tradicional dessas comunidades, que é o milho saboró branco, o milho cateto, ou outras comunidades têm até outros nomes, mas para eles é um milho aí que remete à sua identidade como indígena, então é uma variedade muito importante para essas comunidades, e que, como eu falei, em detrimento das variedades comerciais, acabam até se perdendo, inclusive a FUNAI, quando cede semente, não mandam essas sementes que eles têm identidade, que eles gostariam de plantar. Então, o banco de semente, hoje instalado nas aldeias, permite a distribuição dessas sementes para os demais membros que queiram plantar. Sementes essas adaptadas às condições locais, produzida pela própria comunidade e trocada aí entre eles para aumentar a variabilidade genética, para aumentar aí a riqueza dessa cultura que deve ser preservada e mantida aí, que são esses guardiões de semente. Então, né, mostrando um pouquinho desses guardiões, e aí eu não posso deixar de lado a força da mulher no resgate da cultura camponesa, no resgate das sementes crioulas. A gente tem mulheres fantásticas, inclusive nessa plateia, né, nos assistindo hoje, que são verdadeiras guardiões e que merecem nosso respeito, que também produzem, também armazenam e também socializam conhecimento. Então, o nome da Rosângela aqui, eu parabenizo todas as mulheres que são verdadeiras guardiões dessa tradição de plantar a semente, de guardar, de selecionar os melhores grãos e plantar na safra seguinte. Então, aqui um exemplo de uma agricultora camponesa aí, que produz, e a importância dela enquanto guardiã dessa rica biodiversidade que nós temos aí, que está sendo perdida. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês a história do Banco de Semente Lucinda Moretti. Para quem não conhece, alguns aí conhecem melhor, outros nunca chegaram, né, a visitar. O Banco Lucinda Moretti está localizado no município de Juti, no Mato Grosso do Sul, uma cidade aí de pouco mais de 7 mil habitantes, uma cidade extremamente pequena, mas que existia uma guardiã de semente, né, que se chamava Lucinda Moretti, que foi a responsável por a idealização de tudo que nós temos aí no Estado. A valorização hoje que nós temos aqui no Estado, no Mato Grosso do Sul, foi proveniente dessa figura aqui, que nos deixou em 2013, mas que deixou seu legado, né? A gente conseguiu, hoje, a gente tem, inclusive, as feiras de sementes crioula, que já tem há mais de 15 anos aqui em Juti, que foi ela que idealizou, ela andava com as sementes embaixo do braço, né, numa garrafinha PET, distribuindo aí em casa onde ela ia, ensinando a plantar. Então, era uma verdadeira guardiã dessa riqueza que nós temos. Então, o Banco Lucinda Moretti foi instalado após a sua morte, com recurso financiado aí pelo CNPq, hoje mantido com a parceria da Prefeitura Municipal, senão não teríamos como manter em pé esse espaço, e é mantido por essa guardiã, que eu acho que é
essencial, está mostrando ela aqui, que se chama Leila, ela que preserva essas sementes, ela que distribui essas sementes para a comunidade, ela que recebe de volta, ela que planta, inclusive no espaço, ela que forma, né, ela que dá curso lá, ensinando a plantar, ensinando a guardar essa semente, né, preparar muitos pratos que ela faz também, usando essas variedades crioula. E a gente fala aqui em sementes crioula, mas é bom mencionar nesse momento que a gente não se refere só à semente propriamente dita, e sim todas as formas de propágulo, porque nós temos as mandioca, né, tem as ramas, então, de mandioca, das batata doce, dos cará, do inhame, da araruta, que é uma variedade aí que quase já se perdeu, né, muita gente nem conhece mais, e que é mais rica, né, dá um polvilho até melhor aí do que a maisena, do milho, ou o polvilho aí da mandioca, mas que se perdeu ao longo do tempo, foi se perdendo. Então, esse processo de resgate também é muito importante, né, e a Leila faz todo esse processo aí no próprio banco de semente. Então, o banco de semente, mostrando para vocês, né, ele foi um espaço que foi inaugurado em 2015, ele comporta uma câmara fria, onde a gente guarda as sementes, que é destinada à troca, mas que muitas vezes os agricultores simplesmente levam lá para guardar essa semente lá e evitar a contaminação aí por insetos, né? Então eles guardam nessa câmara fria, e ocorre também a troca, né? Além da troca, né, funciona como um banco, onde a moeda é uma semente, a gente entrega a semente para o agricultor e ele devolve após a sua colheita aí com 50% a mais. Então a gente tem mantido essa dinâmica do banco de semente ativa. E hoje a gente tem aí uma variedade aí de quase 200 variedades de sementes crioula, alguma com menos quantidade, outras com mais, mas tem uma diversidade razoável em termos de espécies, tanto em semente como em outras formas de propágulo. E esse espaço, ele serve, é uma pena que nós estamos no momento agora remoto, né, que não está permitindo mais essa interação, mas aqui ainda em 2019, né, um pouco antes aí da pandemia, né, esse espaço serve também para a troca de conhecimento. Então, os acadêmicos aqui é um curso de educação no campo, onde muito dessas são professores, né, da educação do campo que foram visitar, que vão e que tentam, né, resgatar muitas variedades que eles conheciam há muito tempo atrás e que nunca mais tinham visto, eles encontram no banco de semente, e aí toda, né, a socialização e a troca desse conhecimento. Aqui, né, o momento, aqui a araruta que eu havia falado para vocês, aqui o momento com o teocinto, né, que é aquele que eu falei para vocês, né, o pai do milho aqui mais, então eles conhecendo os que eles não tinham contato com essas espécies, com essas variedades, e outros resgatando aquele conhecimento de criança que ele já sabia e que foi perdido aí ao longo do tempo, que nunca mais tinha encontrado aquela variedade. Então, esse espaço serve também para a formação, inclusive em outras, né, a formação. Então, aqui foi um momento de um curso de aquaponia, onde usamos sementes crioula de verduras, então mostrando, né, o momento, né, dessa troca aí, desse diálogo dos saberes entre, né, o pesquisador da Embrapa com os agricultores familiares. Serve, né, para outros momentos aqui de interação, aqui com o grupo PET também, né, mostrando que, alunos do curso Ciências Biológicas, outra formação, mas a importância das sementes, inclusive no dia a dia, então eles entenderem que as sementes também são importantes para eles, porque é o que nos alimenta, né, esse arroz, da onde que vem o arroz, o milho, o feijão, que nos alimenta todos os dias, muitos vêm, né, pode vir desses guardiões, né, essas sementes estão no banco de semente para que os agricultores peguem, plantem, colho e devolvo sem haver um custo para isso. Então, a importância para eles estarem conhecendo esse espaço. Então, além da semente propriamente, de armazenar propriamente a semente, esse espaço permite também essa troca de conhecimento. Então, como eu falei, a gente tem no banco de semente mais de 200 variedades entre sementes e propágulos, e isso permite, só para vocês terem uma ideia, de 2017 até 2019, uma redução
no custo do agricultor, fazendo um custo só, se fosse só milho, ele deixou de gastar mais de 50 mil em semente que foi socializada com esses agricultores que usam e que vão buscar no banco de semente as sementes para eles plantarem. Então, promove redução no custo do plantio, né, promove a agroecologia. Sem, então, as sementes crioula, a gente não teria a agroecologia, a base para qualquer trabalho e qualquer agricultor agroecológico são essas sementes que não tiveram modificação, que são sementes adaptadas a cada região. Então, veja a importância de estarmos hoje aqui no evento valorizando as sementes, valorizando essa sociobiodiversidade, porque a base aí para uma alimentação saudável, para ter alimentos aí de qualidade e eu poder promover segurança e soberania alimentar para quem, né? Tanto para os agricultores que produzem, como para nós consumidores. Então, veja a importância desse espaço. E agora, eu quero mostrar para vocês algumas dessas variedades crioula que a gente resgatou, que esses guardiões que eu mostrei inicialmente para vocês, resgataram e socializaram conosco muitas dessas espécies, muitas dessas variedades depositadas no banco de semente Lucinda Moretti, mas a gente tem o banco de semente, como eu falei, na aldeia de Dourados e na aldeia de Carapó, ambos também socializando essas sementes aí com as comunidades. Então, alguma dessas variedades aqui para mostrar para vocês, né? Então, uma mais bonita que a outra. E aí, eu queria colocar, porque sempre me perguntam, né? Toda vez que eu vou falar um pouquinho das sementes crioula, as pessoas argumentam, mas ela não é tão produtiva igual ao milho comercial, que dá, parece que 100 e poucas sacas, né? Eu não tenho bem certeza desse valor, mas mais de 100 sacas sacas de milho por hectare, um milho transgênico, um milho híbrido. Aí eu falo assim, a gente não quer competir com o agronegócio, acho que a gente tem que criar um espaço do agricultor familiar, e a identidade para o agricultor familiar é as sementes crioula. Então não tem que competir com ele, tudo bem, ele dá a semente, você não tem que competir, embora, na minha visão, elas são tão produtivas quanto, porque elas estão adaptadas no local, você deixa de gastar com insumo externo, você deixa de gastar com a grande quantidade de veneno, de adubo, então ela acaba sendo no final das contas, tão produtiva quanto uma semente comercial, né? Ela não exige que, quando você compra uma semente transgênica, já vem um pacote tecnológico que você tem que comprar, né, com herbicida de tanto e tanto tempo, senão a planta não, inclusive, não desenvolve, e aí aqui não, aqui cada agricultor vai fazer do seu jeito, do seu conhecimento, como ele gosta de plantar, e de preferência sem o uso de agroquímico, porque a ideia é manter a dignidade aí dessas famílias e da segurança alimentar. Outra coisa que eu ouço muito não tem, né, gente, se eu quero comprar, né, um produto aí de sementes crioula do agricultor familiar, ainda não tem disponível no mercado. Então, só vai mudar quando nós começarmos a comprar. Cada vez mais nós procurando mais produtos da agricultura familiar, né, de modo geral aqui, agricultura tradicional, mais a gente está resgatando essas variedades, mais a gente está pondo mais gente a produzir. Então, a minha mensagem não precisa querer disputar com o agronegócio. A ideia é se criar uma identidade para o agricultor familiar, que ele possa produzir com dignidade para alimentar a sua família e o excedente comercializar entre as comunidades. Aqui um milho que eu acho muito bonito, embora não com tanto valor comercial, né, porque cada capa, cada grão tem a sua palha, eu acho muito legal isso, a natureza é perfeita, né, ela encapou cada grãozinho aqui, e aí ela é muito custosa de tirar essa palha, mas é um milho aí que eu acho muito bonito, e aí eu trouxe para mostrar para vocês. Esse aqui é o Azteca da palha roxa, então veja as espigas, né, não perde nada aí para uma variedade comercial, uma variedade aqui que, né, resistente, ela ataca menos as doenças, só que elas atraem mais aí os periquitos gostam muito mais dela do que a variedade comercial. Se tem plantado perto, eles vão, os periquitos percebem e vão mais no crioulo do que aqui naquele comercial, que está cheio de veneno, até eles percebem isso. Então, é uma variedade aqui que eu acho muito bonita também, que pode ser usada, inclusive, para artesanato.
Aqui um pouco do saborosa, aquele que eu falei que era um milho tradicional indígena, que é um milho assim sagrado para eles, né? Que é o saboró branco, mas eu tenho o saboró amarelo, o saboró roxo, são milhos bem farináceos, então rico para fazer farinhas, né? Para fazer amido aí de milho. Então veja a importância, né? Dessas variedades de estar se resgatando essas variedades. Aqui um outro milho branco, né, o milho antigo também, aqui o rajado da palha, o milho rajado, aqui o asteca da palha roxa de novo, né, mostrando o grão, mas aqui o rajado, como é um milho bonito, milho colorido, ou milho arco-íris, né, alguns de vocês aí devem conhecer, o milho também muito bonito, os grãos, uma espiga dá todas as cores de milho, então é uma variedade muito bonita. Aqui nessa aqui é a variedade de São Pedro, aqui alguns guardiões do Paraná aí, que alguns de vocês inclusive devem conhecer, que a quem eu respeito muito aí, porque são verdadeiramente guardiões, que socializam conhecimento, que socializam suas sementes, que plantam, que colhem, então são as pessoas extremamente importantes aí, e que deve ser respeitado. Aqui o momento que eles visitaram a Feira de Sementes Crioula de Juti, aqui, né, então como eu falei, o milho São Pedro, tamanho. E aqui outras variedades que chegaram da feira, e olha os tamanhos também, né? Olha a diversidade genética que nós temos aí, alguma da diversidade genética que nós trouxemos aqui nessa imagem, dos milhos, que estão se perdendo, em detrimento daquele padrão comercial, com aquela forma de grão X, todas essas outras têm sido perdidas, né? Muito desses, muito mais nutritivo, com muito mais teor de proteína, mas que infelizmente ele é substituído por essa variedade comercial. Esse aqui é o milho macabu também, muito bonito. Aqui outras variedades, aqui é o tamanho desse milho gigante aqui, o milho vermelho, aqui o saboró, aqui o milho branco. Então, alguns desses milhos aí, inclusive mais nutritivo. Outra variedade de milho branco aqui, não o saboró, também bastante nutritivo, e aí, como eu falei, muito desses, né, milho com muito mais teor nutritivo do que aquela variedade comercial. E aqui um pouquinho, né, dos feijões também, se vocês vão no mercado, o que se encontra? O feijão carioca, o preto, e agora, pelo menos aqui no estado, eu não sei como é o Paraná, começa a aparecer um pouquinho desses feijões rajado, o vermelho. Minas tem bastante feijão vermelho, mas aqui praticamente a gente não encontra. Então é muito tímido ainda encontrar no mercado outros tipos de feijões. Feijões esses muito mais bonitos, muito mais saborosos, né, mais nutritivo novamente do que aquela variedade comercial. Aqui alguns desses exemplos, perdão, aqui mostrando para vocês, então, feijão vermelho, feijão que eu aprecio muito. Em Minas, até bastante comum, mas aqui na nossa região, raramente você encontra no supermercado um feijão aí muito saboroso mesmo. Esse é o feijão gigante, aqui ele é uma canavalha, né? Então, canavalha tem uma toxicidade e que deve ser eliminada antes do consumo, mas pode ser consumido. Mas, embora a gente sugere mais aí para uma adubação verde, aí para forrageira, né? Produz muita biomassa, então é uma espécie que, né, uma variedade aí que pode ser bastante utilizada. E alguns, né, os relatos dos agricultores que retiram, né, fervem muito, né, escalda aí umas 3, 4 vezes, depois tira a pele e faz purê também desse feijão. Então, eu trouxe a régua aqui para vocês verem o tamanho da escala, aí é um feijão bem razoável mesmo, aí 5 grãos dá quase uma refeição. Então, são variedades aí que estão sendo perdidas. O feijão arroz também, que é muito saboroso. O feijão arroz bem maior aqui, que é o feijão arroz branco, mas é um grão bem graúdo. O calpi, que é o catador, né, o feijão de corda aí, né, que também, às vezes a gente acha, mas é com muito pouca frequência, que é um feijão aí bem gostoso, para quem gosta dos feijões catadores, feijão de corda. O feijão rajado aqui, muito bonito, né, o feijão Paraná. Feijão de corda vermelho também, isso aqui é bem comum, então, para quem gosta de fazer uma salada aí, né, é muito saboroso. Não, outro feijão rajado, as favas também, então, quem não lembra do sabor de criança, né, e quem morou na roça, né, conheceu bem
as favas, mas que se perderam. Você não encontra no mercado, a não ser em mercados municipais aí, as favas para comprar. E aí, então, o resgate dessas favas, né? Aqui a rajada, aqui vermelha, aqui o feijão mourinho, também, que é bem gostoso. O feijão olho de pomba, que é uma variedade que eu gosto bastante, aqui o pé dele, olha como ele é muito bonito também. Essas variedades todas a gente dispõe no banco de semente Lucinda Moretti. Aqui a fava vermelha, desde o pé, então a quantidade de biomassa que ela produz também, podendo ser usada aí, tanto para matéria orgânica, né, como, né, produzindo adubo aí na propriedade. Aqui a fava rajada preta também, então é bem produtiva ela também, olha o tamanho do grão, então também rico para fazer uma salada. E aí, né, não só, né, como eu falei para vocês, a gente tem outras formas de propágulos também, que em detrimento das variedades comerciais, a gente tem perdido. Então, quando você vai no mercado, as variedades que vocês encontram, das batatas mesmo, é a roxa, branca por fora, roxa por fora, branca por dentro, e a branca, toda ela branca. E enquanto você tem outras variedades que são mais saborosas, mais nutritivas, mas que são menos atacadas por patógenos, são mais adaptadas às condições de cada local, mas não encontra. Então, é isso que a gente tem que resgatar, tem que levar para as nossas comunidades, porque muitas dessas variedades que eu trouxe aqui para vocês são mais adaptadas àquelas condições. Então, elas vão ter menos ataque de patógenos, né, de insetos, né, ficou menos doente, e, consequentemente, né, você tem uma renda maior no final das contas. Então, eu gosto muito dessa batata cenoura aqui, mas tem uma batata cenoura um pouco mais clara, essa batata toda roxa, ela é um pouco mais firme, mas é muito gostosa, e eu trouxe algumas, né, a gente até resgatar aí, né, a diversidade que tem de batatas que deveriam estar sendo plantadas, e por que não? Nós aqui no nosso país, a nossa agricultura, a nossa base alimentar não passa aí de 50 espécies, e eu estou super faturando. Se vocês fizerem um balanço aí de tudo que vocês comem, pensando aí em termos vegetais, quantas espécies será que a gente come? Então, a gente tem que abrir nossos horizontes, nós temos que abrir, buscar esses alimentos, tanto para o agricultor produzir, como nós podermos comprar esses alimentos da agricultura familiar, valorizando essas famílias. Né, os carás é um exemplo disso, né? Os carás se perderam aí na história. Olha o tamanho desse cará. Uma planta, olha a quantidade de alimento que dá. Então, esse aqui é o cará roxo, que é esse aqui, quando corta. Aqui é o cará que é mais gostoso, que é o cará branco, se você não encontra no supermercado, e é altamente nutritivo, dá para enriquecer pão, você pode comer como substituindo a mandioca, você pode fazer doce, pode fazer farinha, mas tudo isso é perdido. E olha só, altamente produtivo, por que não resgatar essas variedades? Isso é produzir alimento, produzir dignidade para o agricultor, e para comercializar esses alimentos, porque nós não buscamos esses alimentos mais saudáveis. Todos esses alimentos aqui foram produzidos nesse espaço do banco de semente, que é menor que um terreno. Pra vocês terem uma ideia da onde se produz essa grande quantidade que, né, são alimentos aí do dia a dia nosso, que nós podemos estar usando, que nós podemos estar diversificando os nossos alimentos, e os nossos agricultores, então, produzindo e promovendo segurança alimentar. E aí eu trouxe agora um pouquinho dos tomates também. Se você vai no mercado, o único tomate que você encontra lá é o tomate salada, tem outra variedade de tomate, agora começa a aparecer o tomate cereja. Mas a variedade que tem de tomate, por que só aquela variedade comercial, se aquela ataca muito mais doença do que as outras? Então, mais uma vez, para plantar, né? Deixar vocês com a pulga atrás da orelha, por que a gente tem que comprar sempre aquilo que está na prateleira do mercado, por que a gente não buscar outros produtos e variedades locais? Né? Isso aqui é um guardião do Paraná, e socializando a foto do tomate dele, um tomate com quase 1 quilo, olha o tamanho. Mas são variedades que não é no nosso dia a dia, que não está aqui. Isso aqui, no fundo, na minha casa, nunca passei nada nesses tomates, olha aqui, nada. Só tem, né, cama de frango aí no solo, e só. Olha o tamanho dos tomates. Aqui é o tomate pêssego, muito lindo, e é na minha casa, na minha horta.
né? Os tomates cereja também, né? Esses começam a aparecer, mesmo que timidamente, começa a aparecer no mercado, mas ainda é pouco. A gente tem várias formas, tamanho desses tomates cereja aí que deveria ser mais explorado. Os arroz também, então, não podia deixar de trazer, né? A gente tem uma diversidade bastante grande de arroz, e aqui alguns guardiões desses arroz, da aldeia Cachoeirinha, em Miranda, no Mato Grosso do Sul, já na borda do Pantanal, são agricultores aí, verdadeiramente guardiões desses arroz, olha só que bonito, e arroz de sequeiro, tá? São arroz aí produzido por essas comunidades, olha os milho também produzido por eles. Aqui alguns, né, desses do banco de semente de Dourados, da aldeia de Dourados, algum desses milhos, né, resgatado por ele, a pipoca preta, né, então, entre outros. Os amendoins também, né, não podia deixar, né, de falar deles, nós temos uma diversidade muito grande de amendoim, também, né, quase não aparece tanto aí nas prateleiras do supermercado, mas a gente tem uma gama aí de variedade. E aqui mostrando, né, um pouquinho dessa produção, então é plenamente possível você plantar sementes crioula, ter dignidade, ter soberania alimentar, vender o excedente, colocando mais uma vez que a gente inclui os adubo verde, né, aqui a crotalária dentro dessas sementes crioula, aqui é um plantio de gergelim, né, para quem não conhece, mostrando, então, são sementes aí que são guardadas por esses guardiões, que são selecionadas. Então, o que é selecionar? Pegar os melhores grãos para plantar na safra seguinte. Então, isso é feito por esses guardiões. Aqui, né, um pouco de feijões, olha só, né, em termos de produtividade, eu vejo que não perde. Mas, mais uma vez, compartilhando com vocês que a ideia não é competir com o agronegócio, acho que cada um tem seus espaços, é ter um espaço garantido para o agricultor familiar, e por que não eles, já que são detentores desse conhecimento, ser eles os donos, inclusive das sementes crioula, e não colocar na mão da Bayer aí, ou de outra entidade. Né, então, um pouquinho, né, essa aqui é o milho preto, aquele verde ainda, aqui é uma vagem amarela, muito saborosa também, o feijão é preto, mas você come ele como vagem aqui, muito gostosa também. Né, mais um pouquinho, aqui também da aldeia Cachoeirinha, em Miranda, né, um outro guardião, com as sementes produzidas por eles, aqui o Teocinto, né, o pai do milho, que eu havia falado para vocês, pensar que ao longo, né, da seleção, né, do melhoramento genético através da seleção natural, você tem isso chegando nessas variedades que nós temos hoje. Então, mais uma vez, né, a importância desses guardiões, que foram eles que fizeram essa seleção. E aí, né, então, né, mostrei, né, para vocês um pouquinho de toda essa produção, um pouquinho dessas sementes crioula que a gente tem guardado aqui, que são produzidos por aqueles guardiões que a gente deve preservar. E aí, então, um evento como esse hoje é extremamente importante trazer, né, à tona esse conhecimento. A gente tem que discutir, sim, as sementes crioula, a gente tem que formar uma rede de pesquisadores, de guardiões, para que cada vez mais agricultores se sensibilizem e comecem a plantar sementes crioula no modelo agroecológico, porque quando a gente está fazendo isso, está promovendo esse resgate dessa diversidade genética. O espaço do banco é um banco de germoplasma. O que é isso? Está guardando semente lá por muito tempo, e são sementes que a gente está impedindo de ser contaminada. Então, a gente teve muitas histórias tristes de agricultores que têm mais de 30 anos, detentor de uma sabedoria, de uma semente que ele tinha de milho, e que na última safra foi contaminada por transgênico, ele perdeu tudo. Então, quanto mais a gente trocar, mais a gente socializar essas sementes, a gente vai mantê-las vivas, e viva aí como tradição
extensão também. Então, essa importância de um evento como hoje está se discutindo essas sementes. Pensar também, né, do não uso de produtos químicos, dos agroquímicos, não precisa sementes crioula, elas estão adaptadas, é possível você fazer um manejo nelas sem haver o uso de agroquímico. E isso a gente vai promover saúde do agricultor, vai melhorar, né, as condições de vida, porque promove segurança, soberania alimentar. O excedente ele pode comercializar, então por que não gera renda também? Diminui essa dependência de insumo externo, ele não precisa comprar nem semente, os adubos eles produzem dentro da propriedade, então veja que é plenamente possível a gente produzir alimentos de qualidade, sem veneno, disponível para quando e da forma que ele quiser. E isso vai promover satisfação pessoal e vai promover a felicidade, sim, para esse agricultor e para nós consumidores. Para finalizar, só para falar para vocês, as coisas só vão mudar quando nós mudarmos. Então, nós somos os verdadeiros responsáveis do modelo econômico que está hoje. Enquanto nós continuarmos comprando só aquilo que está na prateleira, nós não vamos mudar nada. Então, seja consumidores conscientes também. Nós temos que consumir de forma consciente. Então, comprar do agricultor familiar, comprar do comércio local, valorizar o agricultor familiar, para que ele se ele empodere, dê para a gente poder dar empoderamento para ele, para que mais semente e mais ele consiga resgatar e mais produzir mais e, consequentemente, dar melhor dignidade. Então, vejo que é uma cadeia aí, mas que começa em nós. Nós, enquanto consumidores, temos que repensar a forma com que nós compramos, na forma que nós consumimos. Só assim a gente pode modificar alguma coisa. E era isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês, com essa discussão, e vou diminuir aqui para enxergar vocês e me ponho aí aberta aí para comentários e bate-papo. Professora, muito obrigado pela sua fala, muito obrigado novamente pela disponibilidade, disposição de vir aqui conversar com a gente. Eu só queria comentar que a gente alcançou um dos objetivos, que era espalhar essa voz, essa fala, né, e essa ideia de forma nacional. Então, assim, as redes conseguiram, a gente teve 80 inscrições, mais ou menos, pouco mais de 80 inscrições, mas em 17 estados e o Distrito Federal, representados por 17 estados e o Distrito. Eu entendo que houve, ou sempre há, uma dificuldade muito grande de entrar na rede, né, com a internet, principalmente se tratando do âmbito rural, né, mais fragilizado em termos tecnológicos, desse ponto de vista tecnológico. Então, a gente, só para comentar isso, eu acho que, meninas, podemos apresentar as perguntas? Vocês podem fazer as perguntas que surgiram aí? Por favor. Podemos sim, professor. Eu vou começar, então. Vou fazer a primeira, só um minutinho. Foi dito que os agricultores trocam as sementes entre eles para garantir a variabilidade genética. Isso se dá mesmo se essas sementes tiverem uma única origem? Por exemplo, se eu dou a minha colheita para as minhas vizinhas, quando elas colherem, essa semente de todas nós vai garantir essa variabilidade? O ideal sempre é ser de um pouco mais de longe, né? Porque elas estão sobre o mesmo efeito climático ali, do local. O ideal é que essas trocas sejam um pouco mais distante. Mas que pode, né? O processo ele é contínuo, então mesmo que o vizinho plantou, as condições ali, mesmo microclimática, em termos microclimática, pode ser diferente da onde a outra está produzindo. Então, realmente pode ter variabilidade genética, sim. E o ideal é quanto mais, né, diversidade genética ter, melhor é, por quê? Para evitar uma doença, para evitar, né, uma perda em massa.
né? E o fato só de passar para a vizinha pode ser uma garantia de, se você perder também aquela semente, ter uma garantia lá com a vizinha. Então, mesmo que seja com o vizinho, ainda é importante socializar a semente, sim. Muito obrigada, professora, pela sua resposta. Acho que a Ana foi contemplada. Bom, boa tarde. A próxima pergunta é do Márcio, e ele perguntou quais os principais desafios hoje para avançar a conservação da agrobiodiversidade nessa região de estudo? Alguma política pública para sementes no estado? Não. Infelizmente, o que nós temos é o PAA, e olha lá, ainda, né, nesses tempos de pandemia, nem o PAA eu sei que está funcionando direito, e tem mais um problema, e assim, eu acho que é um problema para todas as regiões, né, que está contemplada aí em vários locais aqui do país, eu acho que é um problema de todos. Por exemplo, o Pronaf Pronaf não, ai meu Deus, esqueci o nome aí, que armazena as sementes, a Conab. A Conab faz uma chamada para sementes crioula. Eu não sei se um de vocês aí é produtor, mas aí tá. Eu sou uma produtora de sementes crioula e eu quero participar da chamada. Então, mas ela obriga você provar que a semente é crioula. E aí só né, essas análises são feitas por laboratórios específicos do mapa, que às vezes o guardião, ele não dá conta de fazer essa ponte de ir, né, e fazer análise dessa semente. E aí precisa de uma empresa para fazer isso e acaba ele não vendendo. Então, mesmo quando as políticas públicas existem, elas ficam quase que inacessíveis para o agricultor familiar. Ele não dá conta de participar de um processo desse, né? Pela dificuldade mesmo, logística, né? A dificuldade dele estar lá, ele ter que produzir, então ele não tem, às vezes, né, nem tempo para ir atrás e correr, né? Para conseguir, né, comercializar. O que se tem são os comércios locais, as feiras. Hoje, o agricultor familiar ele tem vivido muito em função das feiras, inclusive hoje, né, com a tecnologia, inclusive as feiras virtuais, né, o WhatsApp fazendo, né, essas feiras, entrega, né, a cesta, e aqui na região, nós não temos aí políticas além, né, do que eu falei do PAA, para sementes crioula não existe. Sei que no Nordeste isso é muito mais valorizado, mas aqui ainda é um conhecimento muito novo. O nosso estado aqui do Mato Grosso é agronegócio, né? Muito forte o agronegócio, e às vezes o que me entristece é o agricultor familiar com 12, 13 hectares, que é a média aqui do assentado, ele tem 13 hectares e ele quer plantar soja e competir com o mercado, com grande negócio. Então, não sei se é uma realidade minha, mas aqui se é uma realidade em outros estados, mas a nossa realidade aqui é essa. O indígena que está arrendando para plantar soja, gente, eles têm que ter uma identidade. A identidade das sementes crioula. Gente, ele pode diversificar, ele precisa de 1 hectare, ele plantar, ele ganha muito mais do que ele plantar a soja em 13 hectares, porque ele não vai ganhar, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa visão. Então, esses encontros aqui é importante para a gente valorizar o agricultor familiar e incentivá-los a ter uma identidade. E essa identidade, ao meu ver, é a agroecologia, é a sementes crioula. Obrigada pela sua resposta, Zefa. Acredito que ele se sentiu contemplado também. Zefa, a Rita fez o seguinte comentário. Vejo que as sementes e os tubérculos têm grande importância em durabilidade, altamente nutritivo, economia no fator de produção e etc. Mas por que não é comercializado? Será que é porque tem uma demanda de produção grande por semana, por exemplo, tonelada, ou será pela falta de interesse do mercado? Na realidade, como eu falei, a gente cria, nós como consumidores, criamos preferências, né? E aí não tem demanda, não tem demanda, né? Então, não vão se produzir mais e mais porque não tem, né? Não tem demanda. Mas é nós que temos que mudar isso.
Então, a hora que nós começarmos a comprar esses produtos, e começa a se ter em vários estados, aí tem uma corrente muito grande para comprar no comércio local, para valorizar esses produtos, está aumentando. E aí, então, mas está aumentando enquanto eu, Zefa, vou lá na prateleira e pego lá e não quero nem saber, mas aí tem uma parte de orgânico, tem coisas diferentes lá, eu quero experimentar sabores diferentes, é eu que estou fazendo, alimentando isso, né? Então, se cada um alimentar essa demanda, vai ter, né, oferta, vai aumentar a oferta, os produtores vão ter mais incentivo, inclusive, para produzir. Isso é a lei do mercado, né? Infelizmente, é isso. Mas, agora também, muitos produtos que vêm, que são oferecidos, é o lobby. Qual que é o lobby do agronegócio aí? O lobby deles é milhões aí. Você pode ter um milho muito mais nutritivo, mas qual que é o lobby que a gente faz desse milho nutritivo? Né? Agora, ele lá faz, né? O milho transgênico de ponta, né? Ele vende altamente produtivo, tantos hectares aí de área que você, quantas toneladas que você vai ter por hectare, isso é um lobby muito forte. E aí todo mundo planta isso, porque todo mundo quer aumentar a renda, quer, né? Só pensa no capital e não na segurança. O lobby da segurança alimentar, da soberania alimentar, ele é pouco ainda feito. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Mesmo os nossos agricultores, gente, você está produzindo seu alimento, você está deixando de comprar, e aí as pessoas, mas eles não estão percebendo isso. E aí essa mudança na cabeça das pessoas que a gente tem que não é fácil, mas é por isso que a gente tem que estar debatendo, tá, né, falando, porque muita gente vão se sensibilizar. Muito obrigada, é isso mesmo, né? Acho que falta também muita conscientização, porque tem gente que nem entende, né? Que tem outras variedades, acha que é só aquilo mesmo e pronto. Quem mora numa cidade grande nunca viu um cará daquele tamanho que eu mostrei para vocês. Né? Muitos nunca viram aquilo. Então, como que elas vão consumir se elas nunca viram? E não está no mercado. Agora, não está no mercado porque um pequeno grupo que produz aquela quantidade pequena de produto é o que domina o mundo. E aí é o que vai ser. Sempre é isso. Eu ia até comentar sobre isso que a Gil falou. Eu sou de São Paulo e aqui é muito comum as pessoas recorrerem ao CEAGESP, né? A feira que o pessoal vende frutas, verduras, enfim. E eu vou comumente lá também e você não vê nada, absolutamente nada. E é onde as pessoas mais recorrem. E, inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham no Ceasa e eles falam muito que as pessoas... É muito difícil porque se já tem uma coisinha na fruta ou no vegetal, as pessoas já não querem mais. Então, a alimentação ela está posta em cima de um padrão muito alto, então é muito difícil mesmo. Bom, e é isso que tem que mudar. Bom, aí a próxima pergunta é do Tiago. Como devemos usar as variedades de alimento não convencionais nos processos de restauração ecológica local e regional? Muito bem. Então, você pode pensar no sistema agroflorestal, né? A agrofloresta hoje ela permite você restaurar, né? Promover a restauração, né, de uma área degradada, seja para adequar, né? Ou para restaurar mesmo a área degradada, ou para adequar a legislação. Mas é possível, através de um sistema agroflorestal, você produzir alimentos aí não convencionais ou convencionais e, ao mesmo tempo, gerar condições mínimas aí de restauração do ecossistema. A gente trabalha aí com sistemas agroflorestais como um novo ecossistema que permite aí tanto geração de renda, segurança alimentar e restaura processos ecológicos importantes. Não todos, mas esse seria um novo modelo aí para uma agricultura sustentável. Então, eu vejo que o SAF seria uma alternativa para isso. Não sei se era nesse sentido que você tinha perguntado. Eu acredito que o Thiago não queria fazer nenhum comentário, então obrigada pela resposta. Professora, a Gláucia ela quer saber como é que a gente pode produzir sementes crioulas em locais que a gente não tem guardiões.
Então, as pessoas, a gente chama, né, todo mundo que planta, né, as sementes crioula, é um guardião. De certa forma, ele é um guardião. Então, né, embora ele nunca plantou, mas hoje você vai plantar, você é um guardião também. Então, se você tem um sítio e quer plantar, você é um guardião de semente. Eu vejo, pelo menos a minha visão, é que isso tem novos guardiões, não tem que ser aquele que já planta há 20, 30 anos, tem que ter novos espaços para novos guardiões. E ele pode adquirir semente através de um banco de semente, né, ou de uma comunidade, começar a plantar e também ser um guardião de semente. Então, acho que é assim que a gente vai alavancando. As feiras de semente nos permite, né? As pessoas vão lá e levam semente para plantar. E às vezes eles plantam nas hortas, gente. Ele também é um guardião, porque ele está lá produzindo, ele guardou, né? Eu vejo muito aqui, guarda na garrafinha PET, aquela menorzinha, mas eu tenho semente de tal coisa, eu plantei, é minha, né? Ele vai de novo, no seguinte ele planta de novo, e assim ele vai aumentando. Eu acho que né, é assim que se formam os guardiões. Eu acho que é possível a gente aumentar, sim, esses espaços e essas pessoas também. A Cleuci mesmo, que está aí quietinha, é uma guardiã fantástica de sementes, né, Cleuci? A próxima pergunta é da Rita. Ela queria saber como que se inicia um banco de sementes sem a ajuda do governo. O Nordeste tem muitos, né, que são as casas particulares, que tem casas de sementes que é da pessoa. Então, acho que guardar semente é muito mais de boa vontade do que menos. Só que poucos recursos, muita criatividade. Eu acho que é possível e nós vivemos com isso constantemente. Bem armazenado, Rita, você consegue preservar. Os guardiões do Paraná colocam na mina, fecham bem, veda bem a garrafa PET e põe na mina. Eles têm, a Cleuci deve saber dessas histórias, eles duram aí quase 5, 10 anos, eles guardam lá na mina e está viável as sementes. Então, ele não precisa de ninguém para fazer isso, é um conhecimento dele que ele faz. Então, mesmo armazenando na garrafa PET, se você cuidar direitinho, que não entrar nenhum caruncho lá, você tem semente aí por muito tempo, e é sua. Então, não precisa, né, ter, olha aí, a Cleuci está dando o depoimento dela aí, não precisa, né, ter uma câmara fria, garrafa PET, cinza, ou pimenta do reino, aí você faz milagre, ou mesmo as minas aí, conseguir guardar, você faz milagre, então é possível, precisa, sim, de boa vontade, ter um lugar para você guardar. Eu tenho sítio, e no meu sítio eu tenho nada, tá tudo na garrafa PET no armário, então eu tenho meu banquinho de semente, é pequenininho, mas é meu banquinho, falo que é meu espacinho de semente, então acho que é possível a gente fazer isso, sim, sem dinheiro do governo. Eu acho que requer muita criatividade por parte das pessoas, né? Porque ultimamente repasses do governo é o que a gente vê nos TEI. Então, bom, obrigada pela resposta. Professora, a próxima pergunta é da Luísa. Ela disse que mora numa capital, Porto Alegre, e quer ajudar a proteger e incentivar as sementes crioulas da região dela. Mesmo dentro de uma metrópole, existem formas para fazer isso? Quais as alternativas, além do consumo de produtores agroecológicos, que ela pode fazer para ajudar nesse movimento? Então, existe muitos movimentos da cidade hoje com a agricultura urbana, né? Então, arrumar terrenos baldios, fazer hortas coletivas, eu acho que é muito interessante. Nessas hortas, a gente fala em horta, mas você planta feijão na horta, você planta mandioca, você planta milho, né? Então, nesse espaço, você pode produzir muita coisa. Então, eu não conheço ninguém do Rio Grande do Sul, a Cleuci, que mora nessas regiões aí. Cleuci, acho que você está fazendo mestrado, né? Doutorado em Santa Maria, acho que você pode fornecer para ela um contato.
de conseguir essas sementes, eu não tenho, não conheço ninguém de lá para te passar um contato para você começar a semente. Mas existem grupos também, né, Facebook e outras mídias sociais que trabalham com sementes crioulas, você coloca lá, você consegue semente, e é montar um grupo e falar assim, a gente quer ajudar e quer plantar, vamos fazer uma horta coletiva aí. Existe muita gente fazendo isso, em muitas capitais, né, essa agricultura urbana. Então, pode ser um começo, né, não precisa, pode colocar a mão na massa, né, se é o domingo à tarde, eu vou cuidar de uma horta coletiva, vou ajudar. Acho que a gente tinha que se envolver mais com isso, né, ou no sábado, ou no, né, eu acho que dá para tirar uma vez por mês, se você tiver um grupo grande, né, uma vez por mês você se dedique a um espaço coletivo, né, não precisava ser todo dia, já faria muita diferença, né, ou em comunidades, né, também, não precisa ser, né, pode ajudar numa comunidade também. Muito obrigada pela resposta, professora Luísa comentou que adorou a ideia, e eu acho que acabaram as perguntas aqui, pelo que eu vi. Peraí, ó, a Edmara fez um comentário aí, ó, ela comentou que no estado do Ceará as casas de sementes são construídas com a Caritas diocesana, né? E os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então é um viés meio misto, digamos assim. Uma outra possibilidade. Tem o Nordeste tem, né, as Sementes da Paixão, a qual admiro muito, né, o trabalho do Nordeste aí com as sementes, né, com o grupo das Sementes da Paixão aí, que tem um trabalho fantástico na implantação dessas casas de semente. Acho que eles já implantaram mais de 600 casas de semente, então um trabalho muito legal. Cleuci, me perdoa aí, eu não sei por que eu achei que era do Rio Grande do Sul, Paraná. Desculpe. Não tem mais questões? Eu queria fazer uma, que acabou sendo contemplada parcialmente, professora, mas assim, com a experiência da Biblioteca de Sementes, a gente percebeu que a universidade pode ter um papel importante nesse apoio, divulgação, mas ainda há uma desconexão muito grande entre a universidade e a comunidade em geral. Aí, as ideias surgem de várias formas para tentar aproximar as pessoas, a população urbana, dessa ideia de produção diversificada, de não ficar no mesmo milho, no mesmo feijão, etc., como a senhora falou. Mas aí, assim, pensar que o papel da prefeitura, do gestor municipal, pudesse ser muito importante, eu também penso. Mas eu tenho dificuldades de visualizar isso facilmente. São pessoais. Então, eu estava pensando se... como foi dito também em alguns momentos aí, a questão de levar o cidadão urbano, né, o cidadão, o morador urbano, para dentro da produção familiar. Né? E talvez se as feiras sejam uma forma passiva, né, o agricultor familiar vai lá e se coloca numa feira e espera o cidadão urbano chegar até ele. Mas eu fico pensando naqueles modelos interessantes, tipo o CSA, né? Comunidade que sustenta a agricultura, em que grupos podem ser formados com agricultores familiares, buscando esse direcionamento, não só o orgânico, como a gente tem visto mais hoje, mas também essa produção diversificada. Acaba se misturando um pouco, né? A gente tem aqui em Prudente algumas CSAs que a gente acaba encontrando produtos que a gente não encontra no mercado. Mas eu não sei, esperar isso na bancada de uma rede de supermercados, eu acho que isso pode demorar bastante. E aí eu queria saber assim, o que a senhora acha de como acelerar esse processo de encontro entre a população consumidora para gerar a demanda e o agricultor familiar para entender que precisa gerar oferta. Então, Fernando, primeiro a academia, né? Pensando nós enquanto academia. Eu acho que a gente faz menos do que, muito menos do que temos potencial para fazer, né? Isso é uma crítica enquanto docente mesmo. Eu acho que, eu não sei na sua instituição, mas ainda, pelo menos que eu vejo na minha, é uma quantidade muito pequena de pessoas envolvidas com a extensão, né? Como
as meninas aí estão, né, um projeto de extensão aqui, eu acho que nós temos um potencial, né, que poderia estar ajudando em muito aí, mas infelizmente, e aí eu acho que é mais histórico pelas nossas cobranças, né, se você não ganha por ser pesquisador, não, né, fazendo extensão, senão não vai ganhar sendo uma bolsa produtividade e fazendo extensão, né? Acho que começa, é mais em cima, né, o negócio. Então, valoriza-se muito a pesquisa e nós não temos a extensão. E quando, né, se tem, ainda quer fazer parceria com empresas aí, né, voltada, né, dia de campo para o agronegócio e não ainda para o que realmente precisa. Então, esse é um problema muito grande. Mas existe, eu acho que a gente tem ferramentas, hoje existe inclusive, né, no meio digital, é uma forma talvez, né, de começar a aproximar, né, essas feiras digital e aí achar consumidores não só locais, mas em outros locais, em outras regiões também, e aí mandar, né, produto. Eu acho que a gente tem potencial para fazer, o mesmo que local, né, montar grupos de compra, né, nós nos aproximarmos. Agora, né, não dá para se esperar do gestor público, ele não vai fazer isso, e as nossas entidades de extensão rural também não dão, né, não tem, estão sucateadas, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui a extensão rural ela é completamente sucateada, eu acho que tinha que investir mais para que eles pudessem, né, a extensão rural tinha que fazer essa parte. Mas enquanto academia, nós podíamos estar fazendo mais. É isso que eu acho, que a gente poderia estar criando mais rede de consumidores, né, e comprar, né, e fazer a ponte com o mercado, com os agricultores. Porque não tem, eles por si só, eles não conseguem. O máximo é ir para uma feira. Porque eles têm que produzir, não tem jeito. Então, eu acho que nós temos, eu vejo que Dourados, aqui a gente tem uma universidade federal, universidade estadual, duas particulares, né, e o que nós fazemos de extensão aqui? Então, pensando na minha caixinha aqui, o que é a quantidade de pessoas que a gente consegue atender proveniente, né, da academia. Então, é muito pouco que a gente faz ainda, que poderia estar fazendo muito mais. Eu acho que se conseguíssemos unir né, forças e formar redes e divulgar mais e aí integrar esses grupos, talvez a gente tinha algo melhor. Mas ainda é um sonho. É mais sonho do que real. A Edmara levantou a mão. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou educadora popular de uma escola do campo, que é uma escola que ela é fruto da luta e das ocupações do MST, e cheguei até vocês por conta do mestrado. Estou estudando sementes crioulas, casa de sementes, e a professora falou algo interessante e eu gostaria de compartilhar rapidamente a experiência do MST para disseminar esses produtos de cunho agroecológico. O MST, os camponeses e camponesas não têm realmente essa articulação, orientação, estão mais isolados. O MST, ele tem uma experiência muito interessante aqui no Ceará, em Fortaleza, que é a Feira Agroecológica. Em Fortaleza, que é a capital, eles divulgam todo um cardápio e deixam 2 semanas em aberto para que todos os interessados façam pedidos. E aí eles divulgam o dia das entregas ou retiradas da mercadoria. Isso tem dado muito certo. E eles têm o ponto de apoio, que é o Centro de Formação Frei Humberto. Então, conforme os pedidos são recebidos, e aí tem um pequeno intervalo para fazer toda a coleta nos assentamentos, e o Frei Humberto faz toda essa gerência. Tem dado muito certo e já está se expandindo bastante. Já nos municípios, a gente tem as organizações dos moradores, né, dos assentados, e dia de quarta-feira, que é o dia da feira do município, eles montam as barracas na própria feira. Então, tem a Feira da Agricultura Familiar dentro da feirinha, dos produtos de roupas, da feira popular. E tem dado muito certo também, né? Então, assim, caso não consiga ter essa auto-organização, um grupo
poderia estar gerenciando, né, todos esses produtos, a exemplo do MST, que tem gerenciado muito bem as vendas aqui no Ceará, pelo menos em Fortaleza, em Santana, do Acaraú, nos municípios aqui das redondezas. Obrigada. Obrigado, Muito Edmara. bom demais. Essa iniciativa que eu lembrei, essa socialização de forma digital, né? Uma feira virtual, né? É muito legal. Eu até lembrei com a Edmara comentando que a Unesp também faz isso. A gente também tem uma iniciativa que o pessoal ele vende as cestas, não necessariamente dentro do campus da Unesp, eles vendem externo e entregam na Unesp, né? E aí, mas é muito triste porque a gente, pelo menos no meu círculo social, eu vejo muita gente interessada na aquisição desse tipo de produto. Só que o pessoal sempre tenta pelo mais fácil, né? Então, sempre onde tem uma rede social mais acessível, sempre onde tem como ver as coisas. E geralmente não é assim, né? São coisas muito mais simples que vão ajudar muito mais pessoas do que essas que já têm a rede social. Não sei se ficou confuso, mas eu acredito que essa iniciativa já é bem legal. Infelizmente, eu não estou imprudente para acabar adquirindo, né? Eu queria muito, mas é complicado mesmo. Professora, deixa eu comentar isso que ela acabou de falar, só para mostrar uma outra experiência que pode ser, inclusive, replicada aí, né? Que a Edmara comentou. Aqui o MST também tem vários assentamentos aqui no Pontal, e tem esse grupo que ela comentou aí, um dos grupos é esse aí que ela comentou, que é o Cestas do Pontal. Que eu entrei agora no grupo, que eu sou do grupo, para ver que tem 133 participantes. Mas eu sei que ele caiu bastante nesse isolamento, tal, tanto que um dos líderes, digamos assim, dessa organização nos procurou dizendo, olha, estamos aqui bastante preocupados porque não temos como escoar a produção porque não estão comprando, né? E aí, assim, eles fazem isso. Você tem lá o WhatsApp, tem o grupo, você pede a cada, acho que 15 dias, ou agora está a cada 15 dias, né? Eles fazem a entrega lá na Unesp. Então, assim, é só ir buscar. Só que como caiu bastante, eles estão fazendo a entrega em casa também, para quem quiser, como a Júlia comentou, para facilitar e não perder aqueles que, né, não querem sair e tem outras dificuldades. Então, assim, está bastante reduzido. E outro projeto de extensão também que a gente criou recentemente, o ano passado, que durou 7 meses, foi o Ministério Público disse o seguinte, olha, nós temos uma verba aqui, queremos ajudar os coletores de resíduos recicláveis da cidade. Aí a gente ampliou para uma região e os coletores formais e informais para receber essa verba para EPI, material de limpeza e cestas de alimento. Só que aí, como tinha sido procurado pelas cestas raízes do Pontal, a gente falou assim, ó, vamos juntar a cesta normal com cesta agroecológica. E aí, em 7 meses, nós distribuímos 4.000 cestas agroecológicas também. Então, assim, isso deu uma, salvou um pouco a questão da produção, né, que estava bastante fragilizada naquele momento. É uma experiência interessante que pode ser replicada também, né? E uma outra coisa que a professora falou que é bastante pertinente é que, assim, se valoriza demais na universidade a pesquisa, mas quem sabe, professora, e isso serve para todo mundo que está aí, assim, mesmo que não seja da universidade, de tentar olhar para a universidade de uma forma diferente daqui para frente. O Ministério da Educação está curricularizando a extensão, obrigando que os cursos de graduação façam extensão. Então, a obrigatoriedade que está sendo posta aí de 10% das aulas presenciais, das aulas da graduação, ser feita lá fora. Então, é uma oportunidade de criar projetos de extensão maiores, em maior número, maior volume do que são criados hoje. Então, é uma outra porta que eu vejo abrindo para esse tipo de trabalho. Só um comentário, professora. Não, tá certíssimo, concordo plenamente com você. Tem potencial, né? Tem muitas experiências, o duro é a gente conseguir, né, unir todas e ampliá-las, né? Essas experiências são ótimas. Se a gente conseguisse ampliar, né, para outros locais, aqui tem iniciativas também, tem iniciativa de aluno, tem essas vendas coletivas, mas ainda é muito pequeno o que a gente faz para uma coisa muito maior que precisava ter, né? Então, ainda é iniciativa isolada. E aí, não, né? A gente não consegue atingir todos aí os que realmente precisam e nem atender toda a demanda aí que seria, né, necessária.
O professor, só para comentar aí quem é da universidade, esse projeto que surgiu aqui na região de Presidente Prudente, com o Ministério Público, a seção regional do Ministério Público do Trabalho, aqui de Presidente Prudente, da região administrativa de Presidente Prudente, deu tanto certo que eles investiram R$700 mil nisso. As 4.000 cestas, EPI, higiene, etc. E a Unesp, como é uma universidade distribuída em todo o estado, ela institucionalizou o programa. E agora eu acho que das 33 unidades, tem 15 participando desse projeto, dessa segunda fase do projeto. E aí o Ministério Público é uma fonte interessante, foi uma fonte interessante, porque ela tem esse dinheiro de bancada, sabe, de multas, etc., que ela está pensando em aplicar nisso. Então é uma possibilidade de procurar os ministérios públicos dos vários estados, e quem é de São Paulo, ver se a sua região não tem algo parecido com isso, né? Sim, sim, com certeza, né? É um apoio. Aqui também a gente tem várias iniciativas provenientes do Ministério Público também que caminham, né, para essa direção. Acho que é por aí mesmo. Eu tenho uma pergunta, não sei se a professora ia comentar mais alguma coisa. Posso fazer tudo bem? Então, eu queria que você comentou um pouco por cima, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho na questão da pandemia. Então, o que deixou de ser feito, como que vocês acabaram trazendo alternativas, e comentar um pouquinho sobre isso. Né, a pandemia foi um momento aí, acho que bem complicado para todo mundo, né, inclusive a guardiã do banco de semente perdeu o esposo pela pandemia, né, por conta do Covid, então é bem triste, né, a gente teve alguns problemas aí. Mas no resto foi se mantendo, né, as atividades, né, não teve mais curso, mas o banco de semente continuou entregando as sementes, né, continuou fazendo o trabalho aí, básico. Lógico que fomos bastante afetados aí, né, não tem como, não sei, acho que não teve ninguém aí que não sentiu, né, o efeito aí da pandemia. E muita coisa parou. Então, a gente tem a Casa de Semente na aldeia que realmente parou completamente. Então, acho que agora, com todo mundo vacinado, que a gente deve retomar todo o trabalho. Então, curso, nada foi dado, né? Então, tem muita coisa que ficou realmente para trás. Então, afetou negativamente, aí a gente... Mas é uma coisa que a gente não teve controle, né? Não tem controle. Então, era todo mundo se cuidar, né? E se cuidar. E mesmo assim, ela ainda perdeu o esposo. Então, imagina como que foi, né? Triste a situação. Mas as de semente a gente continua entregando, a gente recebeu semente do Paraná, a gente entregou para... o pessoal está devolvendo as sementes, a gente tem, né, o pessoal devolvendo. Então, estamos indo devagar, mas está indo. Espero que com o fim da pandemia a gente melhore ainda mais. E o que criou foi os grupos de compra, assim, né, em Dourados se criou alguns grupos de compra justamente por conta da pandemia, de entrega no local, né, de entrega nas casas por conta da pandemia. Então, nesse ponto, foi um ponto positivo aí que proporcionou nessa, né, esses desdobramento. Mas é complicado. Pessoal, se por acaso algum comentário, alguma questão ficou para trás aí, pode abrir o áudio diretamente e perguntar, tá? Ou comentar. Fiquem à vontade. Boa tarde. Oi, Tatiana, pode falar. Oi, professor. Eu me animei aqui, que eu já ouvi falar do seu nome aqui na região, né? Eu sou da região de Presidente Prudente. Eu tenho Lucélia e tenho um projeto que chama Cestas Lucélia, né? Hoje, na verdade, eu estou aqui pensando, assim, ouvindo vocês falarem, estou um pouco desanimada com esse sistema de cestas, porque aqui na região a gente não tem não tem apoio de nenhum órgão, de nenhuma instituição, sabe? Então a gente tem que fazer, acabou que a gente tem que fazer o nosso trabalho, esse tipo de trabalho de conscientização a gente mesmo, enquanto eu, que sou uma agricultora nova, vamos dizer assim, há pouco tempo, né? E é muito difícil, né? Você fazer o trabalho de conscientização, fazer o trabalho de produção, estudar sistemas agroecológicos ou agroflorestais, que é, para mim, um conhecimento bastante novo.
E assim, na verdade, é ver de que forma que a gente pode, não sei, conseguir um apoio aí, pode ser da universidade. Eu sei que tem uma Unesp em Dracena, né, que também é próxima de Lucélia, para a gente conseguir fazer essa conscientização das pessoas, porque trabalhar com cesta a gente também já tentou, e hoje eu acabei desistindo das cestas, e estou trabalhando só com o PA do governo do estado, que ainda, assim, enfim, não para mim ainda é um desafio também, né? Mas eu acho que o meu pedido aqui e a minha fala é muito mais como um pedido mesmo dessa questão que vocês estão falando, de extensão rural, né? E de fortalecimento e de conscientização das pessoas. Isso para mim que eu não sei muito, assim, eu acho que precisa de ter uma entidade pública ajudando a gente a fazer essa conscientização das pessoas, né, de diversificação alimentar, porque sozinha, assim, é muito difícil. É isso só. Professora, quer falar sobre como isso é tratado lá, no grupo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade aí, né? Acho que já é um resultado do projeto de vocês, né? Poder auxiliar esses grupos, né, Fernando? Porque está mais próximo, né, de vocês. Mas realmente aqui também é uma realidade, Tatiana, e ainda tem mais. Além da falta, né, da assistência, de tudo isso que a gente já falou, a desagregação entre os grupos são muito grande. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer coletivo. E aí você monta um grupo, e eu tenho experiência aqui dos grupos que a gente trabalha há anos com ele, mas se alguém apareceu com a camisa nova, eu estou sendo roubada. Então, tem muita desconfiança, o povo é muito difícil de trabalhar. Então, trabalhar o coletivo não é uma coisa fácil. Bom, não é uma coisa fácil para a gente já da universidade, que dirá nessas comunidades aí de pouco acesso à informação, né, de poucos recursos. Então, acho que mas teria que trabalhar mais o coletivo, e como organizar esses grupos, né? Então, realmente precisa de toda essa assistência para que consigamos fazer algo nesse sentido. E é uma possibilidade aí para o grupo do Fernando poder atender, por estar mais perto, né, Fernando? Isso. Então, Tatiana, deixa eu só comentar. Nesse projeto de extensão, mas principalmente por conta desse evento, a gente acabou conseguindo fazer várias conexões importantes e até mesmo assim mais locais, que a gente não conhecia. Por exemplo, eu conheci a professora Isabel Castanha Gil, né, de Adamantina, que tem uma ligação aí com José Luiz das Chagas, de Paulicéia, do assentamento Regência, é isso? Que tem um santuário, né? Então, assim, de sementes. Então, assim, a gente está, a partir desse evento e dessa discussão, isso mesmo, Tiago. O Tiago está aí, ó. O Tiago que fez esse contato todo com a gente, para a gente. E a professora não pôde estar aqui, que ela está numa reunião até às 16, ela me falou, mas ela vai ver a gravação depois, vai participar pela gravação, e a gente combinou de conversar bastante a respeito disso, tal, e o vídeo, o José Luiz das Chagas mandou um vídeo dele lá do santuário, que vai ser apresentado na compilação de quarta-feira também, tá? E de qualquer forma, Tatiana, a gente fez assim esse projeto de extensão das sementes, ele está dentro de um conjunto de vários projetos de extensão, e todos eles estão no mesmo passo que esse projeto, isolado, online, né, esperando as coisas melhorarem para a gente conseguir fazer mais e melhor também, né? A ideia é meio que estruturar essa rede. Eu sei que você, como produtora, tem pressa, precisa resolver isso logo. E aí o que a gente pode fazer nós estamos aqui, a gente pode conversar mais, entender melhor o que você está falando, colocar em contato. A gente vai se colocar em contato com a professora Isabel Gil, vai se colocar em contato com o José Luiz das Chagas, né, Tiago? E aí a gente vai ampliar um pouco mais essa rede e tentar nos aproximar mais e criar uma estrutura melhor, não só local, como eu acabei de comentar, mas também esperamos que isso nos aproxime mais, né, da professora Zefa, da Cleusi, é assim que fala?
né, do Paraná, e assim, de todos que estão aqui, quem sabe isso torna uma rede, né, um embrião de uma rede que consiga compartilhar ideias, experiências, né? A gente tem experiências que vêm lá dos recicláveis, mas que pode ajudar como uma ideia, né, geral para todo mundo, de repente. Então a gente eu me coloco à disposição, Tatiana, para a gente conversar. Pauliceia tem entrado na minha vida bastante rapidamente, assim, eu fiz trabalhos aí com pessoas daí, né, as mais variadas, e agora surgiu essa professora de Adamantina que tem essa ligação, e o Tiago também, que é um aluno nosso do mestrado profissional aqui. Tá bom? Me coloco à disposição. Inclusive, o pessoal de Pauliceia veio para a inauguração do Banco de Semente da Feira de Juti. Tem um grupo, né, da Pauliceia que participaram, né, quando inaugurou o Banco de Semente, vieram conhecer como que funcionava a Feira de Sementes Crioula de Juti. Eu acho, Fernando, é que a gente acaba não tendo perda, mas deveríamos criar uma rede nacional de sementes crioula, né? Nós temos que fazer mais esse diálogo, não tem muita gente boa trabalhando em várias partes aí, né, tanto dentro do estado como em outros estados, né, se a gente pudesse somar e formar uma rede aí, seria muito importante, né, até para a gente socializar esses conhecimentos, né, e tentar ajudar cada vez mais aí os agricultores, esses guardiões, acho que seria fantástico. Concordo, professor. Eu acho que a rede é uma estrutura eficiente. Não é para trabalhar muito. Na verdade, em grupo, a gente consegue pequenas ações, né, somadas, causam grande impacto. Então, assim, se a gente conseguir dividir esse trabalho em muitos, vai dar pouco trabalho e o resultado vai ser grande. É pouco trabalho em termos, deixar bem claro, não é isso. Não é esse o objetivo, né? Mas, assim, com algum esforço a gente consegue grandes feitos. Basicamente, a ideia é a eficiência da rede. Eu gosto muito da rede, tem rede para tudo quanto é lado, por conta de achar que isso esse é o caminho, dada sempre a deficiência de recursos financeiros, humanos, físicos, etc. Né? Então, nós estamos nessa daí, viu, Tatiana? Alguém quer se colocar mais? Eu só ia avisar que a gente vai colocar nossos contatos no chat, a gente só está escrevendo rapidinho, para quem tiver interesse entrar em contato com a gente. Eu acabei de dar meu e-mail aí, mas eu já dei errado. Então, na pressa, já fiz errado. Ó. Agora foi certo. Então, assim, se alguém não tem e quiser entrar em contato também. O Tiago levantou a mão. Fala, Tiago. Oi, professor, tudo bom? Peço desculpa antecipadamente, porque eu não conseguia entrar desde o início, que eu estava no local de trabalho, né? Mas eu vou assistir a gravação também. Gostei demais. Peguei o finalzinho aqui da fala da professora Zefa, gostei muito. A Tatiana Jo, eu trabalho com uma colega de trabalho, Nives, né? Que mora próxima aí da Tati. Falou assim: Thiago, tem que convidar a Tati também, que a Tati lida com isso e tudo mais. Então eu acabei enviando o convite para a Tati também, que a Tati mexe com essa cesta agroecológica, né? A gente se conheceu em outro movimento também. Acho que foi no Camaleão, né, Tati? A gente teve uma feira também aqui que foi os produtores locais aqui, que mexem com artesanato e tudo mais, e eu acho muito bacana quando eu fui conhecer também lá o seu José Luiz, também lá em Pauliceia, é muito bacana, tanto é que nas aulas de permacultura que o professor Fernando começou a ministrar para nós no mestrado, né, eu falei, gente, isso aqui eu já conheço, dá para a gente fazer uma ligação aqui com a professora Isabel, que também lida com essa questão aqui das sementes crioulas, né. Então, assim, eu acho que, conforme o professor falou aqui, agora é só a gente tecer essas novas redes, né? Começar a interligar todo mundo e falar assim, ó, tem público, tem demanda e a gente consegue trabalhar com isso. E a gente consegue polarizar isso para a nossa região e para as demais localidades aqui que lidam com essa temática. Professor, eu peço desculpa, eu não consegui assistir anteriormente, mas eu vou assistir, eu peguei o finalzinho aqui, mas eu vou assistir a gravação depois para me inteirar mais, tá? Obrigado, professor. Obrigado, professora. Obrigado, Thiago, pela fala. Cleusi levantou a mão. Boa tarde a todos. Você pronuncia Cleusi mesmo, professor? Cleusi. Então, eu sou do Paraná, região centro-sul do Paraná.
É uma honra estar escutando a professora Zefa, ela fez parte da minha banca de qualificação do doutorado e vai fazer parte da minha banca de defesa. Nós fazemos parte do grupo de guardiões de semente da região de Palmeira, Irati, né, que o André Jantara faz parte. E aí, só para colocar que eu sou também uma apaixonada pelas sementes crioulas, e a gente está conseguindo montar 2 casas de sementes, uma na região de Ponta Grossa, em Faxinal Sete Saltos de Cima, e outra em Faxinal dos Galvão, aqui em Bituva. E agora, enquanto eu estava na live, a agricultora me mandou que ela estava, as fotos dela separando as sementes de milho. Então, ali quando alguém colocou como começar um banco de semente, começa com a vontade que a gente tem e com o amor que a gente tem pelas sementes crioulas, né? Eu comecei com a pesquisa pela universidade, pelo projeto Interconexões, mas eu sou filha de agricultor, né? Morei num sistema de faxinal, então isso é o amor pelas sementes mesmo. A gente vai, corre de atrás, busca e vai juntando. Eu comecei com 3 e hoje estou com mais de 200 variedades. E replanto aqui numa hortinha na minha casa, e aí, claro, a gente tem essa rede, né? Então, quem tiver interesse também no projeto Interconexões da UEPG, a gente está à disposição, a Casa de Sementes do Faxinal dos Galvão também está à disposição, nós temos mais variedades de feijão e de milho, né? Mas eu tenho no meu banco de sementes, tenho várias variedades também de hortaliças e de ervas medicinais. Então, a gente está à disposição. O que precisarem, eu estou aqui. Eu vou deixar o meu e-mail ali e a gente pode fazer essa ligação, essa rede, porque eu tinha muito interesse também de ir em Mato Grosso do Sul, conhecer, fazer parte das feiras de sementes, mas daí já tinha programado para ir para Santa Catarina, Rio Grande, mas daí com a pandemia foi interrompida. Mas a gente vai fazer essa ligação e essa rede também com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e com o Mato Grosso. A gente pretende continuar pelo projeto. Tá? Um abraço e foi um prazer, professora Zefa, escutá-la novamente. Obrigado, Cleusi. Eu que agradeço, Cleusi. Muito bom estar com você aqui. E ela precisa do coração, eu gostei muito da fala dela, né? Precisa mais, é a história, né? Precisa do amor, para começar com amor, né? Aí pronto. Muito legal. Tá batendo 16 horas. Meninas, tem mais algumas questões que foram levantadas ou não? Me perdi aqui. Acredito que não, professor. Tá bom. O formulário foi mandado? Mandei, mas eu vou mandar agora Manda de novo. aqui agora, Sim. enquanto eu agradeço aqui a professora. Professora Zefa, agradecido demais da sua presença, da sua disponibilidade, da sua fala. Acho que nos motivou para começar essa jornada, deixou a gente bastante motivado para começar essa jornada e para tentar estruturar uma rede a partir desses princípios de somar esforços, de somar desejos, como a Cleusi acabou de falar. Acho que isso é muito importante e é o caminho. A gente não tem condições de enfrentar tudo sozinho, e acho que em grupo a gente vai conseguir fazer isso melhor, estruturar, compartilhar experiências. Então, acho que a gente precisa nos aproximar. Se enquanto a gente não puder fazer isso de outra forma, acho que, quem sabe, essas redes sociais, esses eventos, pequenos diálogos que a gente pode imaginar, assim, sei lá. Eu estou pensando aqui, podemos, sei lá, a Cleusi pode fazer um vídeo dela, por exemplo, do trabalho dela, né, e a gente vai divulgando e ampliando. Acho que é o único jeito que a gente pode fazer agora é criar esse networking mais bem estruturado. Não é só divulgar por divulgar, porque as redes sociais já fazem isso, mas tem que divulgar de uma forma mais consistente, né? Divulgar e se posicionar para responder aos efeitos dessa divulgação. Acho que isso é importante também, porque senão não vira nada também, né? Então, acho que eu queria agradecer, professora Zefa, muitíssimo obrigado, muito grato pela sua presença, pela sua fala, e dizer que foi importantíssimo realmente o seu atendimento, né, a esse pedido que nós fizemos aqui, e todos nós ganhamos muito com isso, tá bom?
Eu que tenho, eu que agradeço, Fernando, foi muito bom, e parabenizo mais uma vez a Júlia e a Giliane, as duas com G, né, aí, parabéns aí, meninas, pelo fantástico trabalho, e será um prazer participar dessa rede. Eu acho que a gente tem que, né, e esses desafios de se criar e de se debater, né, as questões aí das sementes crioulas, se criar essa rede, porque a gente acaba não dando conta aí de fazermos, né, os nossos afazeres acadêmicos, às vezes supera aí as nossas vontades, né, eu queria muito, né, estruturar uma rede de sementes crioula, tanto no estado quanto fora, mas às vezes não damos conta. E aí estou à disposição para que nós possamos aí somarmos esforços aí e cada vez mais a gente conseguir alavancar essa discussão das sementes crioula. E mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, né, o grupo de vocês estão de parabéns, porque são esses momentos, né, que a gente socializa conhecimento, que a gente troca aí, né, bastante informação, e diversificou bem o público aí, todos estão de parabéns que estão aí com a gente. Muito obrigada. Beleza, muito obrigado novamente. Agradeço a todos que puderam participar e a todos que vão ver esse vídeo depois, posteriormente, né, quando a gente divulgar isso nas redes e para os parceiros e etc. Agradecer demais a Júlia e a Juliana pelo trabalho executado esse tempo todo, pela dedicação que fez com que isso fosse possível, né, nesse contexto complicado, num curso de graduação integral também, tem que saber disso. E agradeço a todos que puderam disponibilizar um tempo para estar aqui hoje, prestigiando a professora Zefa e esse evento. Tá bom? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Está aberto, está bem informal, não vamos fechar isso não. Agradeço pelas falas também, tá bom? De todo, pela interação, acho que foi gostoso, foi menos informal, né? Menos formal, desculpa, mais informal, mais direto. Acho que isso faz parte também da filosofia da rede, né? Podemos encerrar? Com certeza. Então? Professora Zé, podemos encerrar? Quer encerrar? Pode fazer o encerramento, por favor. Nos dá Não, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada a todos aí pela ótima tarde. Foi um prazer aí estar com vocês. Eu não sei se eu consigo entrar amanhã aí pelos afazeres, mas vou tentar pelo menos deixar ligado, né, no momento, para ver se pelo menos eu consigo estar ouvindo. Então, muito obrigada aí a todos, e foi muito bom estar com vocês, muito bom revê-la, a Cleusi e a Andréia, que está aí também, né, a Rita, a Márcia. É muito bom estar com vocês aí. Parabéns aí, mais uma vez, pela organização do evento maravilhoso. Obrigada. Tchau para todos. Tchau. Tchau. Até amanhã, hein, gente? Quem puder.